Olá, pessoal. Muito boa tarde. Hoje é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E eu tenho o prazer de apresentar para vocês o meu primeiro podcast, A Corretora Pode. É com muito prazer que eu sou a host do meu próprio podcast. Estou muito chique. E a ideia é que eu possa dar voz ao mercado imobiliário com um olhar bem feminino, trazendo muitas conexões entre as pessoas que irão participar aqui comigo e, é óbvio, gerando muitas oportunidades. Então, eu estou muito feliz que vocês estão podendo acompanhar junto comigo aqui o meu primeiro podcast. Ele vai estar disponível no YouTube também, algumas partes dele que eu acho que é super legal poder distribuir em outros canais, como o Insta, por exemplo, né? E para a gente poder realizar esse podcast, eu quero muito agradecer uma pessoa que é uma parceira de muitos anos, né? A gente já se conhece por outras fontes de ideias, né? Outros nichos de mercado. E a gente está numa parceria tão bacana esse ano, onde nós combinamos de fazer algumas ações juntas. E eu quero convidar a Esté para estar aqui comigo hoje, né? Agradecer ela. Obrigada, Esté, por estar aqui comigo. Imagina. E passar a palavra para ela, porque é ela que vai conduzir esse podcast hoje. Oi, André, legal estar aqui contigo. Estou muito feliz de estar fazendo parte desse projeto com você. E eu, né, sou Stephanie Cardoso, da Maré Up Estratégias de Marketing e Comunicação. Nós estamos juntas em mais um projeto e eu tô aqui para a gente bater um papo, né, André? Ser bem... expor todas as ideias, te conhecer melhor, né? E expor tudo isso para quem está nos assistindo. Isso aí. Vou conduzir essa conversa, então. E antes, né, acho que a gente precisa saber um pouco da tua trajetória, André. Como tudo começou, como é que tu veio até Itajaí. Como é que a gente se conheceu? Como a gente se conheceu, porque eu sei que, né, não és local, mas já abraça Itajaí, já tem a alma itajaiense. Sim. Então, conta um pouco para nós. Com certeza. Bom, a gente... Se voltar um pouquinho no tempo, né, Esté, a gente tem aí um sonho a ser realizado, que era morar perto do mar. Eu sempre tive muita clareza do que eu queria. E eu sou de Pelotas, Rio Grande do Sul. Morei lá por vários anos e depois, quando já estava caminhando com as minhas próprias pernas, já morei em outras cidades no interior do Rio Grande do Sul também. E sempre quis sair da cidade que era muito fria, né? Minha cidade tem... ou é muito calor ou é muito frio. E eu sempre pensava, um dia eu vou morar pertinho do mar. Um dia eu vou morar numa cidade onde tenha muitas praias. E minha primeira formação foi eletrotécnica. Me formei hoje é o IFSU, antes era a Cefet, e antes do Cefet era a Escola Técnica de Pelotas. E o meu pai era da mesma profissão e tive uma influência muito grande para poder também ter uma primeira formação logo que saísse do colégio, né? E na família sempre se falava, ó, tem que sair do colégio já com alguma coisa pronta. E aí tentei para telecomunicações, que na época era algo muito forte. Aí a minha nota não evoluiu e passei para eletrotécnica. No fim, eu me apaixonei pelo curso. Fui entender como que é toda a parte de distribuição de energia elétrica, geração, distribuição de alta, distribuição de baixa. Todo esse mundo da eletricidade, eu estava inserida. E aí, tive experiências dentro dessa área, porém muito jovem ainda, né, em busca de outras oportunidades, retornei para Pelotas e aí dei continuidade com faculdade e tudo. E eu sempre, toda a vida, achei que eu era de exatas. Porque olha que interessante, eu sempre gostei da construção civil. E quando eu morava fora de Pelotas, as primeiras cidades que eu residi, eu queria fazer uma graduação que fosse engenharia elétrica. Aí não tinha engenharia elétrica para cursar. Aí eu pensava, então quem sabe engenharia civil, né? Porque daí aproveita as cadeiras de cálculo e depois faz só a parte mais nichada do curso, né? No fim, não tinha nenhum nem outro, tinha matemática. E aí eu comecei a graduação de matemática em Santiago, no Rio Grande do Sul. Para quem não sabe, eu fui para uma cidade mais fria que a minha, né? E aí de lá, quando eu retornei para Pelotas, eu não consegui aproveitar quase nenhuma cadeira, porque eram graduações diferentes. Uma era pública, outra era privada, então assim, não aconteceu. Aí eu pensei, bom, acho que engenharia tá na minha vida, né? Vou fazer vestibular de novo para engenharia. Seguiu firme Segui firme, na linha. Teimosa. Passei em primeiro lugar para engenharia industrial madeireira. Olha, que história, né? Nada a ver com o que realmente eu queria. Mas sempre aquela ideia, eu vou aproveitar as cadeiras para um curso específico que eu tenho desejo, que era elétrica, né? Muito bem.
Guria, a vida nos apresenta situações que a gente não espera, né? E aí eu entendi que eu não era 100% exatas. E aí o meu pé foi ficando cada vez mais firme nas humanas. E eu entendi que eu trabalhava com pessoas e trabalhava muito bem. E aí eu entrei numa franqueadora, na verdade, que é uma escola de inglês, né? Hoje tem escolas espalhadas pelo Brasil. E me desenvolvi ali dentro, né? Tive equipe de vendas. Por muito tempo, fui a primeira em vendas ali dentro, né? Tive marcos muito significativos, números bastante expressivos. E aí a oportunidade aconteceu de eu ser convidada para abrir a minha primeira franquia. E aí a escolha da cidade. E, obviamente, sonho antigo de querer morar pertinho do mar, né? Logo procurei cidades que fossem assim, óbvio. E não tive dúvida por Santa Catarina. E aí achei Itajaí, já tinha um amigo que comentava comigo sobre a cidade e região. E na hora, quando a oportunidade veio, Andrea, a gente quer que tu abra uma franquia. Eu conectei uma coisa com a outra e disse assim, é para lá que eu vou. E aí a vida começou a caminhar para esse projeto. Se moldar. E aí eu escolhi Itajaí e escolhi vir para cá, criar as minhas raízes, né? Na época eu tinha um sócio, aí viemos os dois, muito meu amigo. Sou eternamente grata por ele ter aceito esse projeto comigo. Eu acho que nos amadureceu muito, né? Eu acho que abrir uma empresa do zero, numa cidade que tu não conhece ninguém, que tu não tem nenhum tipo de contato de fornecedor, e tu montar estruturar um prédio comercial, né? Uma casa comercial, enfim, para receber alunos, contratar gente, etc. Cara, com 25 anos de idade, eu acho que a gente se superou naquela época, né? Muito, muito. Jovens, sem conhecer absolutamente ninguém, nada, vamos... Tudo novo, né? Exatamente. Tudo novo. E eu sempre digo, né? A coragem impulsiona quem tem vontade de fazer. Total. E ali a gente começou a trabalhar em cima do nosso projeto, enfim. Passaram-se alguns anos, o Júlio acabou tendo outros objetivos, né? Ele acabou tendo outras ideias para a vida dele. E aí a gente acabou fazendo uma separação de sociedade e eu continuei sozinha. E meados ali, passaram-se mais uns 2, 3 anos, eu tive uma nova formação societária. E naquele momento ali, Esté, eu acho que é interessante comentar, porque a gente tem que estar... sempre falo de intuição, né? A mulher tem muito disso, né? A nossa intuição, a gente precisa escutar quando a gente se conhece e se entende. Naquele momento, eu percebi que o meu ciclo com aquele negócio, ele tinha se encerrado. Porque eram pessoas diferentes do meu pensamento, tinham pensamentos completamente diferentes do que eu queria para a empresa. E amo de paixão, né, a escola, tenho assim como, meu Deus, né, foi algo que foi construído por mim desde o começo. Foi um momento de virada também, Exatamente. né? Então tem esse vínculo também. E assim, Esté, eu acho que é legal comentar que às vezes a gente fica sempre na expectativa do risco e do medo, vibrando no risco e no medo, né? Só que risco e medo são coisas presentes no dia a dia de qualquer empreendedor. Só que ele não pode te paralisar. Tem que ser de uma forma, e é isso que a gente precisa entender, com a maturidade a gente acaba aprendendo mais, que eles precisam nos impulsionar, nos colocar para frente. Tive medo? Óbvio. Saí de casa, nunca mais voltei para casa da minha mãe. Eu já morava sozinha, né? Mas, enfim, né? Morar na mesma cidade da mãe tem os seus privilégios, né? Tem. Longe das minhas irmãs, dos meus sobrinhos, enfim. E aí eu fiquei pensando assim, eu era muito corajosa. Mas faria tudo de novo, se fosse necessário. E aí aquele ciclo, ele acabou sendo encerrado na Topway, né? E aí eu pensei assim, bom, eu não sou de Itajaí, tenho um pouco de dificuldade ainda de criar raízes aqui na cidade, né? O pessoal de Itajaí é mais fechado, né? Sim. Família que se conhece com a família do fulano, do Beltrano, enfim. Muito bairrista, né? Mais cultural, assim. Isso, né? Mas tá tudo certo. Depois Sim. que tu entra e é conhecida, né? Meu Deus, a cidade me abraçou de uma forma singular. E aí, eu pensei assim, cara, eu vendo. Eu vendo há muitos anos. Eu vendo, Esté, desde os meus 13 anos de idade. Uma vendedora nata. A primeira coisa que eu vendi foi aula de matemática. Só pra eu ter ideia. Eu dava aula que para as minhas colegas. Que é super fácil, né? Super fácil das pessoas gostarem, né?
Modéstia à parte, eu tinha boas notas em matemática naquela época. E aí, as minhas colegas que não eram tão boas, as mães me pediam, né? Ah, dá aula pra fulana, eu te pago tanto. E, claro, na época, criança, né? Qualquer dinheiro é bem-vindo, né? Meu Deus, era ouro. Valia muito, né? Também naquela época. Com certeza. E aí, depois das aulas de matemática, eu já vendi bijuteria, já vendi joia de ouro, de prata, já vendi aqueles produtos de revista, né? Não vamos falar de idade, mas quem lembra, né? Existiam tudo que era item de cozinha, kit de beleza, era em catálogos. Quem é que lembra disso, né? Lembra, né, Esther? Não vamos entrar em detalhes, você falou aqui de data. A famosa revistinha, né? A famosa revistinha. E aí, eu sempre tive essa veia vendedora, né? E com o ciclo fechado da escola, eu conheci muitas pessoas e eu entendi que ali eu teria que migrar para uma nova atividade. Com vendas, porém diferente do que eu fazia. E aí eu pensei, o que hoje, com o conhecimento da cidade que eu tenho, com o relacionamento que eu criei durante a época da escola, né? E aí entra o associativismo, que foi bem nesse meio. O que eu consigo fazer com esse conhecimento que eu tenho agora aqui, com um retorno quase que imediato? Cara, eu vou vender imóveis. Eu vou vender apartamento, eu vou vender casa, eu vou vender terreno, eu vou vender isso. Porque aí eu pensei, eu vou me estruturar, vou organizar de uma forma que seja prático e começo a falar com as pessoas. Olha, tudo bem, fulana? Sou corretora de imóveis, agora eu tô vendendo esse apartamento, tô vendendo essa casa, enfim. E aí eu tive um apoio muito grande do meu marido, né, do Thiago, porque foi uma das primeiras atividades profissionais dele, foi ser corretor de imóveis lá em Pelotas, porque ele também é de Pelotas. E estava desativado o Cresci dele. Aí a gente conversou e ele disse, não, então faz assim, eu trago o meu Cresci pra cá, reativo, né, por Santa Catarina, que o Cresci é regional, e tu começa a estudar, né, vai nos atendimentos comigo, a gente vai junto em construtor e tal. E aí, engraçado que a gente começou esse movimento, ele tendo a escola dele em Lages, fez a primeira venda dele em Balneário. Olha só, já estava trazendo pra cá. Despretensiosamente vendeu ali um apartamento, né? Bem despretensiosamente. Não queria, mas vendeu. Não, e muito legal, porque aí a gente, até hoje, né, o Thiago e eu, a gente é muito parceiro, além de estarmos juntos aí há mais de 12 anos, a gente troca muito ideia, né? Então, é uma amizade construída também há muitos anos. Legal. E aí, surgimos no mercado imobiliário. Vocês podem ver, né? De vendedora de produto de revistinha a uma corretora de imóveis. E por falar em corretora, aproveita esse gancho aqui para dizer por que Andrea Passos, a corretora? Então, muitas pessoas me perguntam, né, por que eu uso esse nome junto com o meu nome, né? Seu nome. O que acontece? Quando eu olhei para o mercado imobiliário e entendi que ali existia uma oportunidade de eu estar junto no crescimento de Itajaí região, a gente, quando tem uma estrutura física, que era o meu caso com a escola, aluguel, funcionário, reforma, todas as custas que exige um espaço físico, eu olhei para mim naquele momento e pensei, eu não quero isto. Eu quero agora tentar um modelo, um MVP que eu consiga assim, ó, cara, eu vou desgastar todas as possibilidades que eu tenho antes de necessitar ir para um lugar físico. Porque o corretor de imóveis, ele não tem salário. Então, quem trabalha só com vendas, o seu rendimento é só das vendas. Agora, quem trabalha com locação, aí é uma outra situação, porque daí tem toda a administração do imóvel, mês a mês, já até né? Pré-programado, né? Isso, tem essa segurança, exato. No caso, né? Mas eu nunca trabalhei com locação. Então, eu pensei, bom, eu preciso desenhar um modelo de negócio aonde eu consiga usar todas as minhas habilidades e o que eu tenho de relacionamento para fazer com que vá para frente, eu faça vendas sem eu ter custo fixo, né? Então, o que eu pensei? Bom, se eu tiver... São duas opções de imóveis que a gente tem hoje para vender. Imóvel pronto ou imóvel na planta. Terreno se encaixa em imóvel na planta, por exemplo, né? Porque ainda não tem nada construído. Porém, alguns acham que é pronto, outros na planta. Enfim, mas o terreno é a parte mais simples de trabalhar. O mais detalhado vai ser o apartamento, que muitas vezes tem inquilino, tem proprietário morando, etc. O terreno é lá aberto, né? Não tem ninguém lá. Muito bem.
quando eu olhei para esse cenário, olha, temos imóvel pronto e imóvel na planta. Como é que eu consigo começar a trabalhar mais com mais resultado? Aí eu pensei, olha, hoje eu acho que eu tenho uma paixão muito grande pela construção civil de muitos anos. Eu acho que eu vou realizar essa ideia. Eu acho que eu vou estar inserida mais na construção civil, trabalhando os imóveis na planta, né? E aqui, Stephanie, é muito interessante, porque às vezes a galera que me acompanha de outros estados, Rio Grande do Sul, Paraná, tem muita gente de São Paulo também. Aqui em Santa Catarina, não são todas as cidades, mas algumas cidades do litoral trabalham com um perfil muito flexível do autônomo. Em outras cidades, tu só consegue vender com construtora se tu for de uma grande imobiliária. Se tu tiver uma estrutura física, se tu tiver tantos corretores trabalhando, sabe? E como eu era autônoma, né? Eu já comecei autônoma, eu pensei, bom, eu preciso aproveitar essa fatia do mercado que é a oportunidade que eu tenho aqui, né? E aí eu fui para as parcerias das construtoras, busquei algumas que são líderes de mercado aqui na região. Fui Balneário, Itapema, Porto Belo, Pissarras, Itajaí. Foi ampliando o mercado, Fui né, ampliando André? nessa que fatia. É importante nesse momento. Exatamente. Né? Fui conhecendo, conversando, etc. E aí eu desenhei assim, olha, hoje o mercado de imóvel tem muito... o mercado imobiliário tem muitos corretores. Porém, muitos dos corretores, e a gente está falando antes de pandemia, né? A gente está falando de 2018, meados de 2018, que foi quando eu virei a chave. Que eu virei a chave para ser corretora. Naquela época, a gente tinha muitas imobiliárias trabalhando somente no offline. Então, era imobiliária, corretor lá dentro da imobiliária, aí fazia captação de apartamento, vinha para a imobiliária e o cliente é que vinha até ele. Não era tão comum e não era tão disseminado, Esté, as próprias redes sociais. Sim. Naquela época. Que houve justamente esse boom depois da pandemia, depois né? da pandemia. Então, a pandemia foi uma situação extremamente difícil para todo mundo, né? A gente sabe que tivemos famílias abaladas com a questão do Covid-19, mas foi uma crise que nós tivemos que alavancou muitos negócios e fez com que várias coisas andassem. E a própria internet contribuiu para isso. Então, por exemplo, a gente esgotou, eu lembro que na pandemia a gente esgotou live. Sim. Meu Deus, todo mundo aí fazia live. Porque era a única coisa que a gente tinha pra fazer naquela época. Sim. Era onde as pessoas estavam, Exatamente. Né? Justamente é o canal que mais... Então, tipo assim, tu tinha que divulgar o teu trabalho, tu tinha que ir até as pessoas. E como é que tu fazia isso? Cara, live. E aí, inclusive, hoje deu uma boa pausada, né, nas lives, né? Hoje a gente vê muito mais podcast do que live. E aí, eu percebi que eu tinha a habilidade da comunicação e de gravar frente às câmeras que muitas pessoas do mercado imobiliário não tinham. Então, eu desenhei a corretora nesse sentido, nessa linha de trabalho. Eu não vou ter espaço físico, eu vou trabalhar com foco em lançamentos e eu vou desenhar um modelo de negócio onde eu explore as redes sociais. Porque aí, sem querer investir tendo uma estrutura robusta, eu não tinha site, não tinha quem fizesse para mim os vídeos, era eu mesma que fazia. A André não me conhecia muito ainda. E aí eu fui. Então, eu sempre pensei assim, cara, pensando quando a gente começa a estudar um pouquinho de marketing, de vendas, a gente tem um entendimento de que algumas coisas precisam acontecer quando a gente está desenhando a nossa marca, né? Exato. Alguns jargões, algumas expressões, alguns elementos de imagem, né? Que te conectem, né? Que me conectam, exatamente. Então, eu pensei, cara, eu preciso trazer o meu nome era peça-chave para eu ser conhecida pelo meu nome, né? E eu vou trazer algo que agregue falando da minha profissão. Então, fala da tua profissão sem falar que tu é corretora de imóveis. Então, eu tenho isso no meu nome. E aí, por isso, então, acho que eu rodeei um pouquinho, mas eu acho que deu para entender o modelo de negócios que não era nada tradicional naquela época, né? Não, perfeito. Ficou bem entendido. E você veio muito na pegada como autônoma, né? Contou toda a sua história, que é um desafio, né? Ser autônoma. Sim. Mas como houve esse boom até do segmento imobiliário, né? Muitos corretores também devem ter essa dúvida e possivelmente até devem estar nos assistindo. André, qual que é a tua opinião em relação a ser autônoma ou ter uma imobiliária, fazer uma parceria fixa com uma imobiliária? Como acontece, de fato, né, esse movimento? Porque
É muito curioso mesmo, né? Ter essa expansão do segmento. E eu sinto, assim, né? Até por clientes mesmo, que eu também converso muito do segmento, tem muito essa dúvida. Sim. Primeiro, rola muita insegurança, que a gente sabe, né? É um desafio, mas tem mercado para todo mundo? Como tá isso? Qual que é a tua visão e Sim. qual que é a tua dica para quem tá nos assistindo? Perfeito. Eu escuto muito sobre essa questão, Stephanie, por conta de eu ser autônoma, né? E não estar numa imobiliária. A gente precisa entender algumas coisas antes de deduzir se ser corretor autônomo é bom ou ruim, né? Então, a gente primeiro tem que entender algumas coisas. Primeiro, quando tu já teve o teu negócio, quando tu já teve uma empresa física, tu já pagou folha, tu já pagou aluguel comercial, tu já teve problema com funcionário, atraso, advertência, já teve problema com isso, já resolveu aquilo. A tua cabeça, ela vai trabalhar de um jeito. Já viveu um bastidor, né? Exatamente. Então, quando tu é empreendedor, tu vai ter uma mente, uma mentalidade completamente diferente do que quem toda a vida foi CLT. O 360, né? Exatamente. O contexto do 360. Então, eu já estive do lado de lá e já estive do lado de cá. Então, eu entendo um contexto como um todo, né? E quando tu entende isso, tu não consegue desentender. Desfazer o que foi feito, né? O que tu viu, o que tu sentiu, o que tu viveu, aconteceu. Então, tu não tem como apagar isso da tua cabeça. Então, muitas das vezes, é difícil, às vezes, quem sempre foi CLT entender o lado do empresário, do empreendedor, né? Muito desafiador. E com essa vivência, não tem como tu não ser autogerenciável. Então, tipo... Disciplina, cara, né? eu escuto várias vezes corretores me dizendo assim, eu não sei como é que tu consegue organizar a agenda. Tem um monte de conteúdo, tem um monte de coisa, e tu tá no Insta, e tu tá visitando, e tu tem a CI, e tu tem os eventos, e tu tem não sei o quê. Gente, organização? Não sou a pessoa mais organizada do mundo, tá? Não sou. Tenho muito a melhorar. Mas uma agendinha ali do Google, né? Uma agenda básica resolve a vida de muita gente. Né? Pensar no deslocamento, pensar o que eu tenho que fazer, aonde eu tenho que ir, que roupa eu tenho que usar, etc, etc. E isso a gente tem que ter. Planejamento, né? E aí, quando a gente tem essa mentalidade mais autogerenciável, mais de empreendedor, acaba se encaixando um pouco melhor a visão do autônomo. E foi por isso que quando eu migrei que eu fiz essa transição de carreira para o mercado imobiliário, eu defini que eu seria corretora autônoma. Já veio isso bem desde fortalecido sempre, na tua desde cabeça. sempre. Porque com a escola, eu já tinha essa autonomia, né? Eu já era empresária, então já tinha essa autonomia na vida. E aí, André, mas será que não teria sido mais fácil ter entrado numa imobiliária? Aí que tá. Quando a gente migra de um mercado para o outro, tu ainda não consegue, tu não conhece quem tá no game. Tu não sabe como as pessoas trabalham. Aí tu imagina, tu já trabalhou, tu já teve teu negócio e tu tem uma forma de enxergar a vida. São os teus valores. É o que te move. Como que depois de tu ter esse discernimento, essa clareza, tu vai te enfiar num lugar onde mal tu conhece as pessoas? Pra quê? Então, primeiro, respira. Vê o que faz calma, sentido. 5 segundos. Avalia o que faz sentido. Exatamente. E foi o que eu fiz. Claro que o meu respirar e ver o que faz sentido levou todo esse tempo, porque eu tive uma experiência numa imobiliária, uma experiência curta de 6 meses. Porém, dentro da imobiliária, ele já tem um fluxo, ele já tem um formato de trabalho e tá tudo certo, né? E eu entendi que eu funciono melhor neste modelo de negócio. Então, eu acho que 2 pontos. Entender o nosso perfil e nos conhecermos. Que é chave principal, né? Para qualquer definição de profissão. Inclusive, até se quiser continuar sendo CLT ou autônomo, o ponto principal é o autoconhecimento, né? Exatamente. Exatamente. Então, é interessante essa pergunta, porque as pessoas sempre caem nessa dúvida, né? Principalmente aquelas pessoas que não entenderam a responsabilidade ainda de ser corretor de imóveis. A gente responde judicialmente por imóveis que a gente negocia. Então, não é uma profissão simplesmente, te vendi aqui um telefone, levei para casa, deu problema, não é mais problema meu. Não, é problema teu sim. Tu responde por isso. Então, quem está nos acompanhando, se ainda tiver essa dúvida, eu sempre digo, avalia qual é o teu perfil. Porque às vezes tu também ficar sozinho não vai te impulsionar, tu não vai evoluir. Daqui a pouco é muito melhor se tu for para uma imobiliária.
É muito mais interessante porque tu vai ter toda a estrutura que tu precisa lá dentro. E às vezes precisa ter um pouco de aprendizado também, né? Entender um pouco mais o mercado, Com como certeza. funciona. E tem um detalhe, Sté, muitas pessoas acham que quem é autônomo é sozinha. Eu não sou sozinha. Isso era um gancho da minha pergunta, né? É sozinha como? Não, né? Não, jamais. Pelo jamais. contrário. Pelo contrário. A diferença é que eu não estou presa a uma estrutura física, ou faço parte de uma equipe, ou eu tenho uma equipe. Essa é a diferença. Mas eu tenho parceiros que são, são indispensáveis no meu dia a dia. As próprias pessoas que trabalham como comerciais de construtoras, aos quais eu tenho mais proximidade, são grandes mentores, né? São pessoas que te trazem a visão de mercado, te falam o que... Olha, Andrea, a partir de agora o mercado vai caminhar dessa forma. Essa região aqui, ela vai começar a trabalhar desse jeito. Isso é muito rico, isso é muito valioso. E eu tenho a liberdade de chegar em qualquer um deles. E o mesmo se aplica para os corretores parceiros. Hoje eu tenho, graças a Deus, com o tempo de Itajaí, né? Eu cheguei aqui em 2012 e durante todo esse tempo eu já conheci muitas pessoas. Sou muito grata a todos eles. E são pessoas que eu posso contar muito, assim, sabe? Hoje, por exemplo, tenho parceiros que se eu tiver uma situação e eu tiver que levar um cliente em um determinado imóvel, fulana, me ajuda, aconteceu isso, e leva o cliente para mim. Em outra época eu não faria isso. Por quê? Porque a gente sabe que tem muita gente sacana. A gente sabe que tem gente que muitas vezes aproveita aquelas oportunidades ali que tu deu uma bobeada e vai lá e entrega o cartão na frente do cliente. Acaba tendo essa disputa, né? Exato. Que não é saudável que e não é pelo respeitável, contrário, né? Exatamente. Não é nada respeitoso, né? Então, hoje, a gente tem que ter alguns cuidados dentro do mercado imobiliário com quem tu vai te relacionar. Porque é a tua marca, é a tua empresa, é o teu nome que tá junto. Então, que tipo de construção a gente tá querendo? Olha, aquela pessoa tem uma má conduta. Eu vou querer estar junto com aquela pessoa? É claro que não. É lógico bom que não. avaliar antes, né? Essa pessoa fez tal coisa naquela construtora. Eu tenho que ponderar isso. Porque a gente trabalha com a nossa imagem. É o meu nome que tá ali. E eu tenho uma preocupação muito grande, Stephanie, com tudo que eu faço de negociação. A gente está lidando com o sonho das pessoas. Tenho experiências próprias. A gente está lidando com o sonho das pessoas, com aquela economia que uma vida inteira eles levaram para fazer. Muitas vezes são pessoas que não conhecem a cidade, não sabem aonde estão se metendo. Muitas vezes o corretor, isso aqui é maravilhoso, isso é ótimo, é lá não sei aonde, onde a pessoa vai se incomodar, sabe? Então, esse tipo de conduta é uma conduta que não casa com os meus valores. Então, eu tenho clareza do que eu hoje quero como parceiro e das pessoas que eu acredito que não tenham esse mesmo entendimento que eu. E tá tudo bem. Cada um segue pro seu lado. Perfeito. É uma história, né? E é sempre bom a gente ouvir, né? Ver essa experiência com pessoas que realmente têm credibilidade no mercado. Porque hoje, André, tu é um dos nomes mais vistos e percebidos aqui em Itajaí, região. Obrigada. Não é propaganda enganosa. E até mesmo porque, como você falou, né? Estás trazendo muito o teu nome, né? Inclusive a tua própria marca que está aqui, né? Andrea Passos, a corretora, tem um peso muito forte. Quando a gente traz o nosso nome à frente, realmente tem um peso diferente. Mas falando um pouquinho de mercado agora, né? Entendemos um pouco a tua história, né? O que te levou até aqui, entendendo um pouco de mercado. Quando a gente fala nesse segmento, principalmente no ramo imobiliário, a gente vê muito sobre Balneário, Itapema, Balneário Perequê agora, né? Para quem conhece essa região mais para Porto Belo. Mas Itajaí está ficando, inclusive, em um dos rankings, né? Com grande valorização. E o que você acha que está levando a isso? O que está trazendo Itajaí? Tu viu que tu escolheste certo Itajaí, né? Com certeza. Chegou no momento de um oceano para ser explorado e Itajaí está muito em alta. Eu queria ouvir um pouquinho de ti em relação a isso. Eu escolhi a cidade... Eu não sei se eu escolhi a cidade ou a cidade me escolheu, né? Porque foi cidade amor escolheu, à primeira Itajaí vista. É bom. E hoje é um prazer estar aqui conversando com a Stephanie, porque ela é uma itajaiense, né? Então isso é raridade. Raiz, temos poucos. Não, e engraçado porque a primeira vez que eu vim para Itajaí, eu vim sozinha e um amigo comentou, ele trabalhava na empresa aqui em Navegantes, a Portunave, e ele comentou comigo, André, Itajaí é massa, Itajaí é isso, Itajaí é aquilo. Ele falou tão bem da região. E na época a gente não tinha WhatsApp, não tinha Insta. Gente,
foi há pouco tempo atrás, a gente não tinha nada disso. Como a gente sobrevivia, né? Não sei. Não sei também. Era pelo Orkut ou era pelo Face, né? Um texto maior era um depoimento, né? Pra mandar uma mensagem. Exatamente. E aí eu lembro que o Felipe comentava muito de Itajaí e de Navegantes também, só que, claro, né, nas suas particularidades, cada uma dentro da sua realidade. E aí ele falava muito de Itajaí, né? E aí eu ficava assim, pensando assim, mas o que tem de tão legal lá, né? O que será que tem? Eu vou ir lá. E quando aconteceu esse cenário do convite da escola, etc., eu disse assim pra ele, olha, eu preciso ir conhecer a cidade. Eu vou ir, vou ficar uns 2, 3 dias, vou dar uma caminhada, vou explorar tudo e tal. Eu lembro quando eu cheguei aqui em 2011, quando foi a primeira vez que eu vim pra cá, eu fui na prefeitura e eu peguei um mapa de papel na prefeitura. Olha só, bem raiz mesmo. Gente, eu não sei como. Eu me encontrei tranquilamente nessa cidade e eu caminhava assim, ó, de boas, com aquele... Parecia uma turista, né? Uhum. Com aquele mapa dobradinho dentro da mochila. Um chapeuzinho de palha. E eu conheci tudo. Era quase isso. Tênis e chapeuzinho de palha. E uma mochilinha. Eu conheci toda a cidade caminhando. E fui pra tudo, assim, sabe? Conheci, fui me apaixonando pelas praias e conhecendo, etc. Na virada pro mercado imobiliário, eu entendi que eu precisava conhecer onde eu moro. Eu moro em Itajaí, eu sempre morei em Itajaí. Apesar de amar Balneário Camboriú, nós nunca moramos em Balneário, né? Então, eu sempre morei na fazenda, hoje moro na Praia Brava, mas durante todo o processo de migração de mercado, eu pensei, cara, eu preciso conhecer a cidade que eu moro. E como eu já tinha prática, né? Foi facinho eu me adaptar à questão do mercado imobiliário. E aí, naquela época, eu disse assim, bom, eu preciso também estender o meu trabalho para essas cidades vizinhas. E aí, eu fui pulverizando com parceiros de construtoras nas cidades laterais com Itajaí. Hoje eu tenho um pouquinho de conhecimento com o mercado de Lages, que é onde meu marido tem empresa lá. Eu conheço algumas incorporadoras, mas o meu foco ficou nessa fatia do mercado aqui no litoral mesmo, né? E por que Itajaí? Tu comentou da valorização, né? Isso. É uma briga ferrenha dessa cidade, no bom sentido, né? De quem tá mais evoluído na valorização, quem tá despontando. Então, sempre quando sai ranking, é aquela loucura. Eu sempre digo que são vários fatores por Itajaí estar como está, né? Hoje a gente tem um ano, 2025 é um ano muito promissor para a cidade com essa nova gestão. A gente está muito confiante, o mercado imobiliário todo o mercado da construção civil está muito otimista com essa nova gestão. Porque Itajaí hoje é uma cidade onde ela é uma cidade maravilhosa, ela é belíssima, ela é rica de belezas naturais, ela é rica de gente, né? Não tem quem não venha para cá e não se apaixone. Gaúcho mesmo que vem pra cá, fica. Não vai embora, né? Ou se vai embora, em seguida ele vem de mudança pra cá. E aí, hoje a gente não pode esquecer que a gente tem um polo náutico, um polo naval gigantesco aqui, né? Hoje o porto, ele lidera aí, é o segundo maior porto do Brasil, com movimentação de containers. Então, a gente tem uma estrutura de comércio exterior e logística que é gigante na nossa cidade, né? Hoje, para ter uma ideia, nós somos a cidade a nível nacional com o maior número de empresas que constroem embarcações de luxo. Inclusive, uma das mais conhecidas é a Azimut, né? Então, são iates de altíssimo luxo, são coisas fabulosas que a gente tem aqui e muitas vezes as pessoas nem sabem, Não né? tem esse conhecimento, né? Exato. Hoje nós temos todas as praias limpas, né? Então, isso é um ponto muito favorável para nós. A gente tem aí praias belíssimas, águas limpas para o turismo, né, da cidade. Somos a única cidade na América Latina que sediou o maior evento de regata. A The Ocean Race foi um sucesso e ela posicionou Itajaí num lugar onde nenhuma outra cidade está. Então, assim, olha quanta coisa massa a gente tem aqui, né? Quanta coisa rica mesmo, né? E, acima de tudo, eu acho, né, André, natural, né? Da natureza. Exato. Do bem viver, né? Uma coisa também muito bacana, Esté, assim, ó. Hoje, não só o porto faz com que a cidade seja isso. Tem uma parcela muito significativa, claro, mas não é só ele, né? Hoje a gente tem um crescimento muito grande da cidade por várias coisas. Então, é um somatório. Cresce o porto, cresce a construção civil, vem mais gente para cá para estudar.
Então, todas as pessoas que movimentam esses segmentos, elas precisam morar em algum lugar. Então, é uma grande engrenagem, né? Hoje, a Univale, que é a Universidade do Vale do Itajaí, nós temos um polo estudantil aqui com mais de 22 mil alunos. Então, Olha só. Então, olha, de tempos em tempos, vem pessoas estudar aqui. E muitas dessas pessoas estudam e ficam por aqui. Elas não vão embora. Acabam gostando, se identificando, ou até Exatamente. saindo do mercado da universidade para o mercado de trabalho. Exatamente. Então, Porque tem demanda. tem demanda. Tem demanda. Em todas as áreas, né? Exatamente. Itajaí também está hoje liderando a questão de rede de hospitais, né? Hoje nós temos um grande hospital sendo construído pela Unimed Litoral, né? Ali no centro. Ele vai ser maior do que o Hospital de Balneário. Então, isso vai trazer um conforto, uma agilidade, um atendimento de excelência para muitas pessoas. Porque hoje, apesar da gente olhar assim, temos mais para o norte, né? Temos Penha, temos Pissarras, temos Barra Velha. São todas cidades incríveis com as suas características, mas todas essas cidades que nos rodeiam aqui, elas não têm estrutura que nem nós temos. Então, as pessoas, querendo ou não, usam da nossa estrutura aqui, né? Então, existe muito essa necessidade de estrutura que essas cidades menores não têm. Então, isso a gente também tem que entender. O quão a gente quer investir numa cidade que tem uma praia linda, maravilhosa, mas não tem infraestrutura de uma cidade urbana. Por que muitas vezes as pessoas me perguntam assim, Andrea, invisto em Itajaí ou em Pissarras? Que é a questão do custo, às vezes a pessoa pensa, né? E depois vai valorizar e vai ter a supervalorização daquilo que ela investiu, né? Exatamente. Mas nem sempre isso é o melhor caminho. Né? Exato, porque assim, se hoje tu investe em um imóvel em Pissarras, entendamos que é um imóvel que muitas vezes vai ser usado só para veraneio. Por quê? Porque ao longo do ano inteiro, a cidade ela não tem uma estrutura de cidade. Então, às vezes, é a pessoa que mora em Joinville e vem para Pissarras. É a pessoa que mora em Blumenau e vem para Pissarras, né? Acaba sendo um público de passagem, né? Exatamente. Poucas pessoas moram o ano inteiro por lá. A não ser aquelas pessoas que não têm aquela rotina de... Olha, eu preciso de escola, eu preciso de hospital, eu preciso de creche, eu preciso disso, eu preciso daquilo, né? Numa estrutura mais robusta. Então, hoje Itajaí, ela desponta por vários fatores e esses são alguns, né? São alguns. Hoje a gente tem empresas, eu tenho muito orgulho de dizer que hoje Itajaí, ela é líder na construção civil também pela idoneidade das construtoras que a gente tem aqui, né? Então, hoje a gente tem um trabalho muito sério, um trabalho muito certo, correto, né? Justo pelas construtoras. Comprou, entregou, tá tudo certo, né? Vai entregar para o cliente. Porque muitas pessoas me perguntam assim, meu Deus, André, em tal cidade é aquele canteiro de obras, é construtora de tudo que é lado, eu fico insegura, eu fico com medo. Por quê? Porque existe um cenário lá atrás onde muitas construtoras não tinham saúde financeira. Não conseguiam sustentar aquilo que prometiam. Isso a gente está falando, né, gente, de 15, 20, 30 anos atrás. Sim. Inclusive, eu tenho... já tive clientes, tenho conhecidos que falam sobre isso. Não, André, eu prefiro investir no imóvel pronto, porque é muito mais seguro para mim, do que no imóvel na planta. Só que, gente, são produtos diferentes. Se a gente está buscando hoje valorização, crescer patrimônio, diversificar o patrimônio, começar a entrar no mercado imobiliário para... Comprei vendi com valorização. Agora eu compro outro de maior valor. E eu cresço meu patrimônio assim. A gente precisa encontrar um mercado justo. Um mercado que entregue. Então, por isso que eu tenho uma paixão muito grande por falar de Itajaí e uma confiança muito grande nos parceiros que eu tenho aqui. Não estou dizendo que em outras cidades é diferente daqui. Sim. Estou dizendo com conhecimento de causa, dos parceiros que eu tenho mais proximidade, né? Por isso. Não, claro, aqui a gente fala da experiência, né? Do que se viveu. Exato. Então, por isso tem essas tuas informações que estão sendo bem ricas, né? Muito esclarecedoras. Eu mesma era uma pessoa que tinha muita dúvida com a nossa proximidade. Sim. Nós tivemos muita troca para entender mesmo, né? Inclusive, você falou ali, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, as construtoras não tinham uma saúde financeira, né? E aconteceu isso. Eu tenho uma experiência uma experiência familiar com isso. Olha só. Que, infelizmente, né, houve uma compra de um imóvel e aí não foi entregue. A construtora acabou não resistindo e aí acabou fechando e a minha família acabou perdendo esse imóvel.
E até nós tivemos uma conversa, eu estava lembrando aqui enquanto você falava, sobre esse meu receio, né? Porque muitas sim. pessoas, e falando da minha geração com alguns amigos também, eles também têm esse receio, às vezes, de investir com algum imóvel na planta. Porque Sim. foi a situação que eu tive lá atrás com a minha família e outros conhecidos tiveram também. Então, é muito importante cada vez mais a gente saber com qual corretor, ou melhor, com a corretora, Né? que a gente vai fazer negócio, que dê essa tranquilidade. Sim. E eu comecei a ter essa visão de tranquilidade a partir do momento que você explicou como você trabalhava, né? Claro, pela proximidade, mas falando de trabalho mesmo, né? Acho que você que está aí nos assistindo, né? É legal também saber como funciona o dia a dia de um corretor, como é a execução. A Andrea já falou muito aqui sobre os parceiros, da importância de bom parceiro, né? Com quem a gente vai fazer negócio. Mas conta também ali para o pessoal que está nos assistindo como que é a execução de uma corretora. Não é só, tenho um imóvel e vou vender. E vou lá né? mostrar, pronto. Não é a pegada da revistinha que a Andrea vendia lá atrás, é outro processo. Então conta para nós também um pouquinho. Com certeza. Eu acho que vale lembrar, Esté, que hoje, muitas vezes, as pessoas acabam tendo experiências ruins por não estarem bem assessorados. Perfeito. Esse exemplo que tu trouxe, por exemplo, da construtora com a tua família de alguns anos, né? Infelizmente, algumas pessoas já passaram por essa situação. Mas hoje, com a internet, com acesso a informações que a gente tem pelos próprios sites, né? Enfim, de CNDs, de certidões, né? Onde a gente consegue buscar a informação daquela empresa. Hoje a gente se resguarda muito mais, né? Hoje, quando a gente fala de obra, de construção, a gente fala de um termo que é patrimônio de afetação, que é onde esse termo precisa existir, né? Sim. Primeiro, registro de incorporação, que significa o quê? Estamos com tudo certo, pagamos todas as taxas e a prefeitura nos autoriza a construir aqui, então eu posso vender. Tá validado. Tá validado. Perfeito. Então, qualquer obra que a gente venda, precisa existir o RI, o Registro de Incorporação, né? Vamos falar pro pessoal que tá em casa anotar também, né? Isso. Que é importante. Tendo o registro de incorporação, existem alguns modelos de empresa que as construtoras seguem aqui na nossa região. E, geralmente, elas utilizam essa forma de trabalho, essa condução, explicando de uma forma bem simples, que é o patrimônio de afetação. Que nada mais é do que uma forma de resguardar as partes, aonde todo o dinheiro que entra para aquela obra, fica naquela obra. Eu não posso pegar aquele dinheiro que entrou naquela obra, eu, dona de construtora, por exemplo, ir lá e, sei lá, comprar uma moto, comprar no meu CPF alguma coisa, ou tirar o dinheiro dessa obra e levar para outra obra que eu tô fazendo. Tipo, eu tô com duas obras, uma tá vendendo, a outra não tá. Eu trago o dinheiro daqui para equilibrar. Não, eu não posso fazer isso. Então, são informações que o corretor ele precisa ter. E ele precisa ter não só para que ele tenha, ele precisa ter essas informações para que ele oriente o cliente dele. Ele saiba dos prós e dos contras de comprar determinado produto com determinada construtora. Isso a gente está falando de imóvel na planta. Mas se for um imóvel pronto, também é risco. Não é porque ele existe, que tu tá lá tocando na parede do apartamento, que... Tá palpável, né? Exatamente, que tu tá enxergando, que ele não tem risco. Ele tem. E a gente só consegue entender se aquele imóvel ele realmente é um imóvel que está apto a ser vendido se a gente estiver bem resguardado com o corretor de imóveis e ele entender de documentação. Porque daí ele tem que ter a documentação do imóvel para entender se esse imóvel não está alienado com outras coisas. Sei lá, tu mora aqui, tu diz que o imóvel é teu e não é. Não tá no teu registrado. nome. O imóvel não tem escritura, o imóvel é um imóvel é um uso capião, é um imóvel que não tem registro. É um imóvel que é da tua mãe, a tua mãe te falou um dia que é teu, ela veio a falecer e tu não organizou a documentação, tem que organizar, tem que fazer com que isso se desembarace, né? Porque antigamente os contratos de boca valiam, né? Hoje em dia o que vale é o que tá... Deveria sempre valer o que tá no papel, né? Exato, eu sempre brinco. Imóvel teu é o imóvel registrado. Se não está registrado, não é ainda teu. André, mas eu já paguei a escritura. Escritura é uma coisa, registro é outra. O registro é a etapa final que a gente diz assim, bom, agora o imóvel é meu. Agora ele está no meu nome. É o registro quem vai validar... Registro de imóveis, exatamente. A propriedade do teu imóvel. Exatamente. Hoje nós trabalhamos com 2 registros, em Itajaí, primeiro ofício e segundo ofício. Então, dependendo do bairro, é onde os imóveis ficam organizados, né? Então, é isso. A gente precisa
entender algumas coisas, né, que são premissas para o bom funcionamento do negócio e a segurança do cliente que está comprando, seja na planta, seja pronto, né? Em relação à escritura, porque você falou, né? Tem a escritura e tem o registro, né? Isso. A diferença do registro, você falou, é o que vai oficializar de fato que o imóvel é seu. Isso. E a escritura? A escritura é um documento público, onde tu vai escriturar o teu bem, Certo. porém aquele imóvel ele pode ter várias escrituras. Mas o que vai contar se esse imóvel é teu ou não é o último registro. Entendi. É uma outra etapa após... É necessário fazer a escritura Isso. antes para ir para o avanço do registro. Exatamente. Por exemplo, tu recebeu o teu apartamento hoje da construtora. Geralmente, o terreno ele tem uma matrícula mãe. E depois que a obra é entregue, ou ao longo do processo, eles fazem o desmembramento de matrículas. Certo. Então, cada unidade vai ter a sua matrícula individual. Da vaga e do apartamento, ou só do apartamento, enfim, né? Quando a construtora libera as matrículas individualizadas, ela vai te informar. Senhora Stephanie, sua matrícula já é essa, é o número tal, já está liberada para a senhora escriturar. Aí a gente vai a um tabelionato com aquela matrícula, a gente informa que a gente comprou este imóvel desta construtora e aí a gente realiza a escritura. Certo. Aí os dois lados, as duas partes, assinam. Você, que é a compradora do imóvel, e a construtora que está te entregando o imóvel pronto. Aí Perfeito. depois da escritura pronta, tudo ali redigido, tudo conferido, etc. É recolhido as taxas, né? Aí a gente pega aquela escritura e levamos para o registro de imóveis. Aí a gente registra o teu imóvel com aquela escritura. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta que me surgiu aqui agora. Claro. Existe esse processo que você explicou muito bem agora, mas quanto tempo esse processo leva? Porque, por exemplo, chegamos, conversamos, compramos o imóvel, né? Mas tem uma etapa que você explicou. Quanto tempo? Pra estar tudo pronto? Pra estar tudo pronto e, de fato, Tá. pegar a chave na mão, se for na planta, ou o imóvel pronto. Maravilha. Se a gente estiver falando de um imóvel na planta, geralmente a construtora entrega ao final do empreendimento, né? Entregou, fez ali a entrega oficial, começa a fazer o desmembramento de matrículas. Geralmente no contrato é previsto 30 dias após a entrega da matrícula. Certo. Então, tu tem 30 dias para escriturar. Porém, como existe também uma questão de demora dos órgãos, né? Às vezes tu tem que tirar uma certidão, que também às vezes demora. A gente organiza para que seja dentro desse período, né? Se tu vai fazer um financiamento bancário após a entrega do teu apartamento, quando tu entra com a documentação para o financiamento, o teu contrato de financiamento já é a escritura pública. Ah, perfeito. Então, o banco é que vai organiza isso. essa documentação para ti, né? Quando tu não faz um financiamento, aí fica de responsabilidade de quem está te assessorando. E aí cabe um detalhe importante, né? O trabalho do corretor de imóveis não é só vender. É vender, acompanhar o processo de obra, acompanhar a entrega e documentar o imóvel. O que muitas pessoas não fazem. O que muitas das vezes eu vejo o corretor fazendo? Vendi, tchau. E aí o cliente fica desassessorado. E o que significa isso? A construtora ela não tem obrigação de te dizer aonde tu tem que ir, o que tu tem que fazer para tu fazer com o teu imóvel. A obrigação dela é te entregar o que ela prometeu, né? Então, muitas vezes, a gente conta com a boa vontade, muitas vezes, das pessoas envolvidas. Mas a responsabilidade de fazer com que esse imóvel seja escriturado é do proprietário. Só que o proprietário precisa escolher bem o corretor de imóveis. Porque talvez ele deixe o cliente no meio do caminho. E aí? Para onde que eu vou? O que eu faço? Com quem que eu falo? Para onde vai, né? Porque nós estamos falando de um grande investimento. Exatamente. Né? E deixar desassessorado o cliente acaba... Se tu fez um pagamento à vista, é pior do que se for financiado. Pior no sentido de desassessorado, né? Por exemplo, tu vai fazer financiado, tu informa a construtora. Olha, construtora, esse saldo eu vou financiar. Eu paguei 50% e esse 50% eu vou entrar com o banco. Beleza, aí fica mais tranquilo pro proprietário. Ele vai no banco, ele fala com o gerente, ele organiza a documentação, o gerente diz, traz XYZ. O proprietário entrega, beleza. Dá um pouco mais de segurança. Isso. Agora, se tu fez um pagamento à vista, ou se tu te organizou para pagar tudo até as chaves, e tu não tem saldo para financiar, tu vai ter que resolver. Não vai ter como... E aí eu sempre fugir de digo... uma situação, né? Exato. Se o corretor te abandonar no processo. Então, assim, e é uma falha dos corretores trabalhar dessa forma, porque durante o período de obra, geralmente a gente trabalha aqui na região
3 anos e meio, 4 anos, 4 anos e meio de obra. O que pode acontecer na família, na vida desse cliente que comprou contigo durante esses 4 anos? Muita coisa. Amanhã Muita já coisa. pode acontecer muita coisa, imagina. Muita coisa. Então, eu sempre gosto de pensar nas possibilidades. E se esse cliente quiser revender? Se esse cliente quiser comprar outro? Se esse cliente quiser, sei lá, André, olha, não era bem o que eu queria, eu vou revender, mas eu quero comprar outra coisa diferente desse. São várias possibilidades. Sim. Agora, se o corretor não se faz presente ao longo do processo, ele, além de não estar assessorando o cliente dele como precisaria assessorar, como ele também deixa dinheiro na mesa por não aproveitar as oportunidades que podem surgir. Sim. Além das indicações. Porque se tu faz um bom trabalho hoje, com certeza, Stephanie, com certeza, tu vai ser bem falada. E Sem quando dúvida. houver a possibilidade de alguém te comentar assim, bah, eu tô precisando de eu preciso ver aquele projeto que eu vi que vai ter ali naquele terreno. Ah, eu queria morar tanto lá, não sei aonde. Primeira oportunidade que tu vai ter, se tu teve um bom atendimento, é comentar da pessoa que te atendeu. Primeira sem coisa, dúvida. ser natural. Tu vai querer compartilhar a tua experiência. E se tu comprou, e foi massa, e foi legal, e foi, meu Deus, foi uma experiência linda, não me incomodei com nada. Foi tranquilo. A fulana resolveu tudo, lá me atenderam super bem. Meu Deus, toda vez que eu vou lá, eu tomo café, eu converso, eu sei de novidades, eu já fiz outros negócios. Enfim, olha que legal. Sim, sim. Esse relacionamento, eu acho que antes de tu estares vendendo, porque você vende um sonho, né? Uma realização, uma conquista. Mas antes disso, é a boa relação com o teu cliente e com os teus parceiros. Não adianta vender, abandonar o barco, e aí depois, né? O quanto isso vai repercutir de forma negativa, né? E o quanto isso tem que ser pensado mesmo. Dinheiro na conta, todo mundo quer, né? Todo mundo está trabalhando para ter... por renda, né, acima de tudo. Mas esquecer algumas coisas antes disso e fazer esse bom relacionamento com o cliente. Né? Sim. O que vai te levar a novos negócios, né? E hoje a gente tem que cuidar muito com a reputação do nosso nome, né? Tem tanto cancelamento, mas cancelamento ele não é só na rede social, né? Ele é muito na vida real. Com toda certeza. Com toda certeza. Isso é muito importante. E acredito que, mais do que nunca no teu segmento, o quanto isso tem que ser cuidado e tem que ser respeitado, né? A gente está lidando com pessoas e sonhos, né? Então, isso é muito, muito... Agora, puxando um pouquinho sobre anúncios, né? Puxando um pouquinho aqui para minha área de comunicação. André, você só vende o que você anuncia ou não? Porque hoje a gente está bombardeado por anúncios nas redes sociais, né? Eu imagino que você tenha um leque de oportunidade, mas o teu foco é sempre naquilo que você anuncia? O foco é o que está no anúncio por uma questão de necessidade de venda imediata? Queria entender assim um pouco sobre o que a gente anuncia mesmo, né? Vocês corretores como na comunicação anunciam os imóveis, se é o que tem ali ou tem mais? Perfeito. Stephanie, tu sabe que essa pergunta é uma pergunta muito importante e eu tô muito feliz de estar trazendo esse podcast contigo aqui, porque é uma oportunidade da gente falar mais sobre isso, né? O que acontece? Hoje o papel do corretor de imóveis, cada um tem uma forma de trabalho. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender, né? Não é porque eu faço de um jeito que vai ser que as pessoas precisam seguir também. Não, longe disso. Eu tenho clareza de que teremos sim algumas oportunidades e isso é uma coisa que todo corretor vai ter informação. Eu não tenho imóvel, eu tenho informação. Perfeito. Então, isso é uma clareza que a gente tem que ter. Porque, às vezes, o corretor ele fica preso ao imóvel e ele não evolui na informação, né? Então, ele fica só com esta xícara, né? Só com essa xícara que vem... Mas, gente, tem um mundo de informações no entorno que tu pode explorar. Exatamente. Então, eu sempre digo assim, corretor de imóveis, ele precisa atender pessoas. Eu vendo a informação que está junto com aquele imóvel, mas o meu foco é atender pessoas. Então, hoje, nós temos um mundo de oportunidades. É imóvel na planta, é imóvel pronto, é lote, é áreas grandes, né? A gente tem várias opções. Porém, eu sempre trago a forma como eu gosto de conduzir. Até foi uma pergunta anterior que tu fez, que eu acabei não trazendo a resposta em definitivo. Eu trabalho com
o formato ideal para a pessoa. Então, por exemplo, Andrea, eu não vi no teu, sei lá, no teu site, no teu Insta, esse lançamento aqui que eu vi num anúncio. Tu consegue me ajudar? Consigo. Então, não é porque não está no meu Insta ou não está no meu site que eu não vou vender. Que não possas ter acesso. Exatamente. Perfeito. Então, eu acho que tem que ficar claro isso. Legal. Tudo que está no mercado, eu tenho acesso. Tudo. André, mas é um apartamento em exclusividade com o corretor fulano. Beleza, eu vou entrar em contato com o corretor fulano e a gente vai trabalhar a venda desse anúncio, desse imóvel, e vou atender o meu cliente com esse imóvel, se é o que ele quer. O que você falava sobre parcerias. Né? Exatamente. Onde entra muito isso. Então, a relação do imóvel e do parceiro no mercado é nesse nível. Então, a gente precisa ser estratégico, né? Tá, André, mas tu vende qualquer coisa? Não, não vendo qualquer coisa. Claro. André, mas eu vi aquele anúncio e me chamou a atenção pelo valor da parcela. Eu posso até te trazer informação, mas eu vou te trazer informação com um complemento. Olha, é isso que tu tá querendo? Porque assim, ó, aqui vai acontecer isso, aqui vai acontecer isso e lá vai ter um lançamento desse jeito. Então, com a informação de mercado um pouco mais ampla, olhando as coisas de uma forma mais holística, tu consegue ter uma visão 360 para orientar a pessoa. E não simplesmente assim, André, eu vi aquele anúncio, quero comprar. Beleza, tá aqui. E Não se é... não é, Stephanie, aí eu me pergunto, eu compraria aquele produto? Eu compraria aquele imóvel? Será que eu realmente posso dormir à noite sem me preocupar que eu vendi algo seguro, que eu vendi algo de qualidade para o cliente? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. São muitos pontos, né, para São. se analisar. E quando a gente está fazendo a escolha de um imóvel, a gente tem que estar muito atento a isso. Exato. Né? Muito, muito atento Exato. a essa questão. E uma coisa que eu gostei muito quando nós tivemos a oportunidade de conversar sobre o meu imóvel, né, que estamos amadurecendo aí a ideia, é justamente essa segurança que você traz. No meu caso, por exemplo, hoje eu busco um imóvel que entra dentro da minha realidade financeira, certo? Só que não é só isso. E Claro. quando você conversou, você trouxe possibilidades para mim, que eu vi através de um anúncio, né? Que bom que as redes sociais estão aí para isso. Mas tiveram outros fatores, né? Que levaram ou não à decisão e tudo mais. Mas como é importante a gente estar atento, né? Sim. Porque eu venho muito da área do varejo. E o varejo a gente tem um produto, compra e venda. Isso. E a gente não está falando de um produto que a gente tem que olhar só preço, né? Então é bem importante. São outros fatores. A gente não compra imóvel toda semana, que bom se pudéssemos, né? Gostarias, né? Gostaríamos, exatamente. Então, eu sempre digo assim, Esté, as pessoas, hoje a gente tem acesso à informação que a gente pode, qualquer pessoa pode abrir uma conta numa corretora e fazer um investimento na bolsa. Qualquer pessoa pode fazer isso, com valores bem pequenos. Só que nem todo mundo está disposto a estudar sobre isso. Não é porque, por exemplo, vou comprar ações, sei lá, do Banco do Brasil, de uma Coca-Cola, sei lá, de uma outra coisa, da Apple, enfim. Tem informações que a gente precisa saber antes para a gente poder executar uma operação como essa. Nem tudo é só risco, né? Vou arriscar ou vou dar espaço. Mas o mais sensato que eu sempre toco nessa palavra é investir em imóvel é tão seguro, que não é por nada que a gente está aí há anos trabalhando para construir cada vez mais cidades, mais moradias, né? Mais imóveis, e o mercado não para. E em Itajaí hoje, se tu me perguntar assim, André, quantas unidades tem para vender naquela obra que está sendo entregue? Provavelmente nenhuma. Porque já foi vendido tudo antes da obra ficar pronta. Já tem os donos. Já foi. Por isso que a informação ela é tão ela é tão importante e privilegia uma fatia muito pequena do mercado. Porque se a pessoa ela não tá com alguém que conheça, que entenda e que tenha discernimento do que trabalhar, ela não vai ter a informação certa. E aí aquela informação que estava no forno, daquele projeto que estava ainda sendo trabalhado, não está no mercado. Só que só vai ter essa informação quem tiver com alguém bem assessorado. Essa é a minha premissa de trabalho. E uma coisa que eu gosto de trazer para a nossa fala, toda vez que a gente tem a oportunidade de falar de mercado imobiliário. Mercado imobiliário não é tigrinho. Não é aposta. Mercado imobiliário, exatamente. Mercado imobiliário é um mercado sério, é um mercado que hoje impulsiona milhões
E a gente está numa cidade extremamente favorável para a gente investir. Então, se hoje existiam dúvidas, não precisa existir mais. Desde que a gente tenha informação certa. E quem tem informação tem poder, né? Exatamente. Então, poder de decisão, né? Poder para negociação e tudo o que acontece. Estamos encaminhando, passou muito rápido, mas estamos encaminhando para o nosso final aqui do nosso primeiro... Como é que é? Repete o nome do teu podcast. A Corretora Pode. A Corretora Pode. Muito bom, André. Quero te agradecer mais uma vez pelo convite. Pela oportunidade de a gente estar aqui junto, né, realizando esse projeto. São vários que a gente tem. Cada café que a gente toma, acontecem 1000 empresas e mil negócios, né? Então, queria te agradecer, né, pela confiança, para a gente estar aqui. Foi um assunto muito rico. Teve detalhes aqui que nas nossas conversas até eu peguei de novo. Então, queria te agradecer mais uma vez. Obrigada. Queria agradecer você que está nos assistindo. E, André, deixa um recadinho final agora para os nossos seguidores e para quem está nos assistindo. Maravilha. Obrigada pelo tempo, né? É tão raro a gente hoje encontrar pessoas que queiram contribuir com o tempo, porque é o nosso bem mais valioso, né? Nem é o dinheiro, é o tempo. E falando, eu amo falar sobre o mercado imobiliário, eu acho que é notável isso, né? Muito. Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto de falar é sobre o que eu faço todos os dias. E para mim não é um esforço ou um trabalho que me demanda um sacrifício, que nem muitas vezes as pessoas entendem que o mercado imobiliário é, né? Eu acho que a gente trabalha com algo tão importante. Todo mundo precisa morar em algum lugar. Todas as pessoas moram em algum lugar. Então, a gente está envolvido com as decisões das vidas das pessoas. Isso é extremamente importante. E eu tenho certeza que toda venda que eu faço, não é só a vida do cliente que muda. A minha muda também. Porque são aprendizados, são pessoas e são muitos planos que a gente acaba materializando juntos, né? Então, eu quero agradecer todo mundo que me acompanha até aqui, que inclusive me incentivou para poder fazer esse quadro de podcast, né? Carinhosamente chamado de A Corretora Pode. E sim, a corretora pode, os corretores podem, a gente precisa estar bem posicionado no mercado e levar o que há de melhor para os nossos clientes, né? Eu acho que esse é o meu recado final. Estejam com pessoas que realmente entendam o que vocês precisam e queiram ajudar, né? E não somente enxerguem vocês como os números ou como mais uma fatia do mercado que eu estou atendendo e ponto, né? Eu acho que é sobre isso, é sobre conexões, sobre pessoas e sobre toda essa grande engrenagem. Show de bola. E falando de conexão, teu arroba aí, que as Vamos pessoas lá. seguirem Então, nas redes sociais. No Insta é @andrea.passos. No YouTube eu vou deixar embaixo aqui o link pra gente poder acompanhar lá, mas também é o mesmo nome, andrea.passos. E eu tô muito contente porque é tanta coisa legal que a gente tem pra falar e tantas pessoas incríveis que a gente tem pra trazer, pra contar um pouquinho da sua história, que em breve a gente vai ter os próximos podcasts aí que serão incríveis também. O primeiro de muitos, né? O primeiro de muitos. André, sucesso nesse novo projeto. Estamos juntas. E obrigada, gente, por quem nos acompanhou. Até o próximo episódio. Tchau, gente. Até mais. Tchau.